Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo com o nosso método do tapa ou método do pirata. Galera, vamos lá. Na aula de hoje eu vou mostrar aqui um método bem legal que vai fazer você economizar tempo dentro das provas, tá? O método do tapa, ó, ou o método do pirata, ó, tá vendo aí? Ó, tio Sormani de pirata, olha aqui, ó, Dona Florinda metendo o tapa aí em seu Madruga. Esse método do tapa, gente, ele é um método que, quando é que você vai utilizar? Quando você pegar questões, onde ele manda dividir algo em partes inversamente proporcionais. Por quê? A maioria dos livros, eles ensinam utilizando um K, e vários professores também resolvem utilizando o K. Você ainda tem que tirar MMC e vai te dar trabalho, tá? Muitos professores trabalham pegando o número e escrevendo o seu inverso, também dá trabalho. Por exemplo, dentro do nosso curso básico, que a gente vai lançar em alguns dias, entre no grupo aí quem está esperando, eu mostro duas maneiras. Eu mostro esse método do tapa, ou o método do pirata, e eu também mostro um outro método que eu chamo de método segredo. Quem é nosso aluno lá na plataforma, aprende. E mais nunca erra. E eu nunca vi na minha vida ninguém explicando. E, gente, esse método do tapa, a primeira vez que eu bati o olho nele foi num livro de 1958, no Sebo. E eu faço parte de alguns grupos, né, de professores de raciocínio lógico, e eu via todo mundo utilizando K, utilizando fração. Depois que eu coloquei isso, um monte de gente utilizando o método do tapa. E eu já vi professor dizendo que o método do tapa, ele falha em algumas questões. Ele não falha. E tem professor que diz que falha e ainda continua utilizando. Mas é isso, né? Todo mundo nasce original e morre cópia. Vamos embora. Então, vamos lá. Questões. Inclusive, no meu livro tá assim, ó. A senhora conhece o método do tapa, né? Eu perguntando para a Dona Florinda. Aí, Dona Florinda, é pra já, ó. Me bateu. E aí, Chaves, ó, o que é que Chaves diz? Ninguém tem paciência com ele. No livro que a gente vai lançar, pela editora Juiz Pódio, o livro de matemática e o livro de raciocínio lógico, são dois livros distintos. A gente tá esperando aí para passar pra gente a data. Era para ter lançado o ano passado, mas eu tive que acrescentar algumas coisinhas. O capítulo de divisão proporcional em partes inversamente proporcionais, aparece isso aqui. Veja, qual é o papel do método do tapa? Ele pega os probleminhas que manda dividir em partes inversamente proporcionais, e você aplicando o método do tapa, você foge de frações, foge de MMC, e aplicando o tapa, o que era inverso vai ficar diretamente proporcional. Então, vamos lá. Quando eu aplico o método do tapa, o problema que era de divisão inversa passa a ser de divisão direta. E aí você vai fazer sempre aquele mesmo esquema. O todo dividido pela soma das partes, para encontrar o valor de uma parte. Eu coloquei aqui vários probleminhas possíveis para você não ficar com caraminhola na cabeça e dizer, pô, agora eu sei resolver qualquer um. Então, vamos começar aí pela primeira questão, uma questão da VUNESP. Ó, 3 entregadores, André, Caio e Lucas, foram contratados para entregar encomendas em 3 bairros diferentes.
O total que será pago a eles é de quanto? De 1.620. E o valor será dividido em partes o quê? Inversamente proporcionais ao tempo que cada um levou para concluir suas entregas. André levou 3 horas, Caio levou 4 horas e Lucas levou 6 horas para terminar as suas entregas. Qual foi a quantia recebida por André? Gente, veja, como é inverso, quem fez em menos tempo ganha mais, dentro do que o elaborador colocou. E quem fez em mais tempo ganha menos. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Não vou precisar fazer K sobre 3 mais K sobre 4 mais K sobre 6 igual a 1.620. Ou escrever 1/3, 1/4. Não vou precisar disso. Você vai aplicar o método do tapa. Quando eu aplico o método do tapa, você vai transformar o que era inverso em que? Direto. O que era inversamente proporcional vai passar a ser o quê? Diretamente proporcional. E aí você vai lá e faz isso, ó. Tapa o 3. Sobrou quanto? O 4 e o 6. 4 vezes 6, 24. Você vai botar aqui 24, ó. O 3 virou 24. E agora? Vou tapar o 4. Vai ficar quem? 3 e 6. 3 vezes 6, 18. Então, ó. O meu amigo Caio, que tinha 4 partes, ficou com quem? Com 18. E agora? Vou tapar quem, galera? Vou tapar o 6. Vai sobrar quem? 3 vezes 4. Isso dá quanto? 12. Dá 12. Então, ó. Veja se o que eu falei não é verdade. Esse que tinha menos ficou com mais. E esse cara aqui, ó. O 6, que era o que mais tinha, ficou com menos. O que é que eu vou fazer agora, galera? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o todo. Quem é o todo? 1.620. E vou dividir pela soma das partes, ó. Quem são as partes aqui? 24, 18 e 12. Então, o que era inverso, ó, caiu agora numa divisão, o quê? Direta. Então, vai ficar aqui, ó, 1.620 dividido por quem? 24 mais 18 mais 12. Isso vai dar quanto? 54. E, gente, 1.620 dividido por 54. Isso aqui vai dar quanto? 30. O que é 30? O valor de uma parte. Eita, professor. Ó. O valor de uma parte é 30. Só que eu quero André. André, depois do tapa, ficou com quantas partes? 24. Então vai ficar quem? Quem é André? 24 vezes o valor de uma parte, que é quanto? 30. Quanto é 24 vezes 30? Dá quanto? 700 e quem? E 20. 720, letra D de Deus. Deixa eu mostrar aqui o que é que acontece em algumas situações. Veja, a galera aplica o tapa e aí quando você vai fazer essa divisão não dá um número inteiro. Galera, aí o que é que você faz? Você podia fazer essa questão assim, ó. Você pegaria aqui o 24, o 18 e o 12 e simplificaria. Aí ficaria assim, ó. Se eu pegar isso aqui, todo mundo, e dividir isso aqui, por exemplo, ó, por 2. Vai ficar quanto aqui? 12 aqui. 9 aqui. 6.
E aí você faria a mesma coisa, ó. Pegaria quem? O todo. Quem é o todo? 1620. Só que você simplificou as partes, né? Então ia ficar 12 mais 9 mais 6. 12 mais 9 mais 6. Aí ia ficar quem? 1600 e quanto? E 20 dividido por quem? Dividido por 27. Gente, 1600 e quanto? E 20 dividido por 27 daria 60, ó. 60 é o valor de uma parte. Como ele quer André, e a gente não simplificou aqui, aí André ia ficar com 12, ó. E 12 partes de 60 vai chegar nos mesmos quanto? 700 e quem? E 20. Então, galera, sempre que você aplicar o método do tapa, você vai pegar o todo e dividir pela soma das partes. Se a divisão você achar que tá chata, pegue as partes e simplifique. Você pode simplificar. Tanto pode simplificar no início, como pode simplificar no final, tá? Então, viu lá que você chegou ao mesmo resultado, tá? Então, só simplifiquei aqui e mostrei que você chega no mesmo, o que, gente? Resultado. Beleza? Só alegria? Então, vamos embora. Olha essa questão da FGV que a galera fez um estardalhaço para resolver. Vamos lá. Um número n é dividido em 3 partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. E aí ele diz: a diferença entre a maior parte e a menor parte é 153. É correto concluir que n, gente, ele quer o todo. E ele não dá nem valor para testar, porque ele dá intervalo, ó. É maior que 530. O que é que você vai fazer, ó? Aplique o método do tapa. O quer inversamente vai ficar o quê? Diretamente. Ó, tape o 2, vai ficar quem? 3 vezes 5, 15. Aqui vão ficar 15 partes. Beleza? 15 pedaços. Tape agora, ó, o 3. Vai ficar 2 vezes 5. Vai ficar quanto? 10. Aqui vão ficar com 10 partes. E agora, vou fazer o quê? Vou tapar o 5. Vai ficar quem? 2 vezes 3. 6. Aqui vão ficar 6 partes. Galera, veja. Um ficou com quem? Com 15 partes. O outro, 10 partes. E o outro, 6 partes. Gente, olha que fácil. Ele está dizendo para a gente que a diferença entre a maior parte, quem é a maior parte? 15 partes. E a menor parte, 6 partes. A diferença aí dá 153. Galera, vamos lá. Se eu tenho 15 partes de um e tenho o quê? 6 partes de outro, a diferença aqui é de quê? De 9 partes. Ou seja, essas 9 partes, ó, que é 15 menos 6, essas 9 partes é quanto? 153. Tá? Porque ele disse, a diferença entre a maior e a menor é 153. Então, 15 partes de um menos 10, menos 6 partes do outro, 9 partes. Isso é 153. Ele quer o todo. Gente, o todo é quanto? O todo é somar as partes, ó. 15 partes de um, 10 do outro, 6 de outro. Quantas partes? Quantas? 31 partes. Vai me dar o todo aqui, ó. E quem é o todo aqui? N. Pronto. É só
fazer o cruz credo. Gente, lembra que eu estou trabalhando com diretamente, né? Tudo que é diretamente eu não faço o cruz credo. Então vai ficar aqui, ó, 9n igual a 31 vezes quem? 153. O 9 está multiplicando, ó. Passa o quê? Dividindo. Gente, dá para simplificar, não dá? 153 aí por 9, ó. Isso dá 17. Então ficou quanto aí? 31 vezes 17. Dá quanto? 31 aí, ó, vezes 17 dá 527. 527. 527 aí, ó. 527 tá entre 520 e 530. Resposta Lady B. Tá aí. Tá vendo, gente? Você podia pegar 153 direto, ó, e dividir por quanto? Ó, pegava aqui, ó, 153 e dividiria por 9. Porque aí eu ia achar o valor de quem? De uma parte. Aí 153 dividido por 9 dá quanto? 17. E aí, ó, como são 31 partes, 31 vezes 17 vai dar o mesmo quanto? 527. E galera, tá aqui. Aqui a galera sempre tem dúvida. Professor, e se forem duas partes? O método do tapa. Gente, vamos lá. Duas amigas, Ana e Beatriz, participaram de uma competição de matemática e ganharam juntas um prêmio de R$ 1.620. Elas decidiram dividir o prêmio em partes inversamente proporcionais ao número de horas que cada uma estudou para a prova. Sabendo que Ana estudou 9 horas e Beatriz estudou o quê? 18 horas, quanto Ana recebeu? Eu acho que aqui o estudo, né, pelo elaborador da questão, eu acho que aqui o estudo aí tem a ver o seguinte, né? Elas estão estudando a mesma coisa, aí quem gastou menos tempo para estudar vai ganhar mais. É por isso que o autor, né, disse que é para dividir em partes inversa. Professor, como é que eu vou aplicar o tapa com duas partes? Gente, não tem problema, ó. Veja. Você vai aplicar o tapa para quê? Para o que é inverso ficar direto. Porque, gente, se já fosse diretamente proporcional, já pegava direto, todo dividido pela soma das partes. O que é que acontece, ó? Quando eu tapar o 9, só vai ficar quem, gente? Só vai ficar o 18. E não tem mais ninguém pro 18 multiplicar. Aí você bota aqui 18, ó. Ah, professor. E ó, quando eu tapar o 18, só vai ficar quem? O 9. Então aqui fica 9. Galera, em suma, para você ganhar tempo, toda vez que tiver duas partes e for mandar dividir em partes inversa, é só você trocar o valor das partes. Ana agora com 18 e Beatriz com 9. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Qual é o esquema? Pego todo 1.620 e divido pela soma de quem? Das partes. Vai ficar 1.600 e quem, gente? E 20, não é isso? Dividido por quanto? 18 mais 9. 20 e quanto? E 7. Isso vai dar quanto? 60. O que é 60? É o valor de uma parte. Uma parte vale 60.
Gente, só que eu quero de quem? Né? De Ana. Ana ficou com quantas partes? 18. Então vai ficar 18 vezes quanto? 60, tá? E 18 aí vezes 60 dá quanto, gente? Dá 1080. 1080, letra A de aprovação. É isso. Esse é o método do tapa. Galera, quem não está inscrito no canal, se inscreve, dá o like, curte, compartilha. Ó. Sigam lá o nosso Instagram. Dicas diárias, questões todos os dias, motivação, informações. Entra no grupo do Telegram, deixa o like aí. Lembrando que sexta-feira, a gente tem a sexta-feira insana. Não percam essa aula, tá? Agora, sexta-feira. Gente, muito obrigado aí. Um beijão, valeu, fui!